Olá a todos e todas. Eu sou José Sequinho, superintendente executivo do IES. Sejam todos muito bem-vindos a esta segunda série de episódios do IEScast, o podcast oficial do Instituto de Estudo de Saúde Suplementar. Continuamos fazendo nossas gravações desse programa à distância. Não se esqueçam, continuem se protegendo e usando máscaras. O vírus ainda circula e muito em nosso meio. Peço a você que nos acompanha que siga nosso podcast em sua plataforma predileta. Mas, se você preferir nos acompanhar pelo YouTube, assine o canal, ative as notificações, conheça nossos conteúdos exclusivos, deixe seu like, que a gente vai gostar muito. Nosso podcast trata de assuntos relacionados à saúde suplementar. Os que nos acompanham desde a primeira temporada já sabem disso. Buscamos, com diferentes alternativas, olhar para diferentes perspectivas desse importante e complexo setor. Nesta segunda série, debatemos o livro Judicialização de Planos de Saúde, Conceitos, Disputas, Consequências. O livro foi organizado pelo IES, em parceria com o Colégio Permanente de Diretores de Escolas Estaduais de Magistratura, e com o apoio da Escola da Magistratura de Tocantins, obra assinada por 20 autores convidados. Você encontra o livro na íntegra para download de forma gratuita no site do IES, www.iess.org.br. No episódio de hoje, eu tenho a honra de convidar Luciana Young, professora pesquisadora e coordenadora do Núcleo de Análise Econômica e do Direito do INSPER, doutora em Economia pela FGV, mestre em Economia e Relações Trabalhistas pela University of Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos. Seja muito bem-vinda, doutora Luciana. É um prazer receber a senhora para essa conversa. E muito obrigado por ter participado do livro e ter aceito participar dessa conversa aqui. Eu que agradeço, uma honra enorme estar participando sempre dos eventos do IES, ter escrito o capítulo. Doutora Luciana, seu artigo aborda pontos cruciais da judicialização, que, no seu entender, absolutamente correto, é um fenômeno multifacetado, diferentes fatores que o afetam. O capítulo seu abre com um item que eu reputo super interessante, que desperta a atenção de todos, aspas, os agentes reagem a incentivos. Ou seja, os incentivos moldam comportamentos? Em suas palavras, esses seriam um dos princípios básicos mais poderosos da ciência econômica. E que a frase, mesmo sendo reconhecida por muitos, é de fato compreendida por poucos. Bom, então, a minha frase que eu escrevi é que os agentes reagem aos incentivos, e mesmo que às vezes as pessoas não entendam muito o que isso quer dizer, é um pouco de uma provocação, porque, sobretudo, quando nas nossas aulas, nos nossos cursos, quando a gente conversa, sobretudo com não economistas, existe uma tendência de ter reações, às vezes um tanto quanto emotivas, com relação aos ensinamentos da economia. Mas, como os meus colegas fundadores da ciência econômica já deixaram algum tempo atrás, muito dos fundamentos econômicos, das leis econômicas, elas são praticamente como se fossem leis físicas. Não adianta se você concorda, se você não concorda, se você gosta, se você não gosta. Ninguém vai dizer se gosta ou não gosta da gravidade, se gosta ou não gosta, né, dos efeitos naturais. E a mesma coisa com os efeitos econômicos. E essa ideia dos agentes reagindo, das pessoas, né? Vamos usar um termo menos econômico para não suscitar justamente reações negativas desnecessariamente. Que as pessoas reagem a incentivos é praticamente uma lei, né? Eu não diria que seja física, mas seria uma lei humana. Então, todos os seres humanos, quando se deparam com alguma coisa, elas vão reagir, né? E ela pode ser uma reação contra a fome, contra o cansaço, contra o frio, contra o calor. E a reação aos incentivos, ela está muito nessa linha.
A ideia é que, tradicionalmente, dentro da economia, nós entendemos incentivos como questões muito monetárias. Preço alto, então os consumidores vão reagir, né, comprando menos, né, custos baixos, então os produtores vão reagir produzindo mais. Mas essa é uma visão muito tradicional da economia, quando a economia ainda era uma ciência só de mercados, de transações econômicas. Hoje, em pleno século XXI, e já era assim no final do século XX, né, a economia não estuda mais só transações econômicas. Ela estuda, por exemplo, reações, né, criações institucionais. E eu sou uma pessoa que estudo muito a análise econômica do direito. Então, na verdade, os incentivos, para mim, são muitos incentivos institucionais. A criação de uma lei é um incentivo. E ainda bem, eu costumo brincar com os juristas que às vezes ficam incomodados, né, com essa ideia dos agentes reagindo aos incentivos. Falei, ainda bem que os agentes reagem aos incentivos, porque senão o direito seria completamente inócuo. A gente cria regras, a gente cria normas, a gente cria decisões judiciais, enfim, as pessoas, as instituições, né, legais, criam essas normas justamente para que as pessoas reajam. Então, quando a gente começa a pensar de maneira um pouquinho mais ampla, não pensar nos incentivos somente como coisas de custos, dinheiro, monetários, mas pensar também incentivos como sendo incentivos normativos, institucionais, legais, regras, inclusive, colocadas pela sociedade, a gente vai perceber claramente que sim, as pessoas reagem, e ainda bem que elas reagem. Mas talvez seja essa a contribuição da análise econômica, a gente conseguir perceber e, às vezes, até prever essas reações aos incentivos de maneira mais sistemática. Que eu acho que aqui, no tema da nossa discussão, né, da saúde suplementar, enfim, das regras colocadas, da regulação colocada, né, dentro desse ambiente, talvez é o que interessa. A gente precisa de uma visão mais sistêmica para fazer esse tipo de previsão, desse tipo de reação. Luciana, muito clara a sua explanação. Avançamos na ideia dos incentivos para um pouco além do que tradicionalmente a gente entenderia por esse assunto aí. Eu acho que isso nos conduz a uma outra questão bastante importante e que vem assumindo, na verdade, importância crescente na magistratura, que é o consequencialismo, né? Gostaria que a senhora abordasse esse tema e esse conceito hoje aplicado para diferentes áreas, como economia, na regulamentação, particularmente, que é o que nos interessa aqui hoje, na judicialização da saúde. Então, quais são as principais diferenças e a importância desse conceito quando o assunto são normas e ações judiciais, Luciana? Tá aí um outro assunto que desperta também uma certa reação, sobretudo de alguns juristas, não vou dizer que todos, mas que também independe se você concorda que existem consequências, se você não concorda que existem consequências, se você gosta, se você não gosta. É porque essa especificamente, né, eu vi vários juristas dizendo, eu não gosto dessa ideia, né, de consequencialismo, mas não interessa se você gosta ou se você não gosta, né? E aí agora eu quero dar uma outra analogia, né? Assim, a consequência é como você jogar uma pedra no meio de um lago e criar ondas, né? É a consequência. Você queira ou você não queira. É praticamente uma lei natural. E, de novo, também, usando uma mesma comparação que eu já fiz antes, ainda bem que existe a consequência, né? Porque as decisões judiciais servem para ter consequências. A grande questão é que as consequências vão além do que normalmente, né, muitas vezes, não sei se normalmente, mas muitas vezes os magistrados percebem. Ou, às vezes, com que eles se importem, né? Mas eles podem não perceber que a consequência é tão imediata e de magnitude tão maior do que inicialmente o magistrado ou magistrada imaginam, que a vontade inicial, né, o que moveu aquela decisão inicial, pode acabar tendo, aí sim, efeito inócuo por conta das consequências não previstas inicialmente por esse magistrado ou essa magistrada. Recentemente, eu estive numa banca virtual de doutorado sobre a questão da judicialização da saúde, na Universidade Federal da Bahia. E a candidata, ela usou um termo muito interessante, na verdade, ela usou um conceito trazido de um outro autor, jurista, e ela disse que nas decisões sobre judicialização da saúde, a diferença, né, dessas decisões dos magistrados está numa perspectiva de uma microjustiça e de uma macrojustiça.
E eu achei o termo muito interessante, porque normalmente o magistrado ou magistrada, até por treinamento, até por necessidade da profissão, vão estar preocupados com a microjustiça, né? De acordo com esse termo. Quer dizer, resolver o caso da pessoa que está ali na frente, né? Do paciente, do demandante, da demandante. Só que eles não percebem que muito rapidamente a decisão para essa pessoa, para esse indivíduo, ela vai gerar macro consequências, né, que seria a macrojustiça. E esse resultado da macrojustiça pode ser exatamente o contrário da microjustiça que esse magistrado ou magistrada, né, iniciou, tinha vontade de fazer com aquela decisão. Então, eu acho que a nossa visão mais econômica, o consequencialismo das decisões judiciais não é só uma visão econômica, né? A gente tem uma série de juristas que também trazem essa discussão com a dogmática jurídica, com as doutrinas jurídicas, e aí, então, eu acho que a diferença dessa percepção mais consequencialista é uma preocupação maior com essa macrojustiça, né? Eu sei que não adianta eu querer cuidar apenas desse indivíduo, dessa pessoa que está na minha frente, fazendo uma demanda de um tratamento, né, fora do rol, né, off-label, enfim, mas sabendo que isso, eventualmente, se eu conceder, eu posso gerar um efeito perverso e negativo para todo o sistema. Eu acho que essa talvez a distinção, a necessidade talvez de, né, um passinho ou meio passo além para ter uma dimensão realmente dos efeitos, das consequências reais, né, dessa decisão judicial. Eu acho que é um pouco isso que falta, né, sobretudo nessa questão. Muito bem, isso vem me lembrando que, às vezes, fazer justiça, microjustiça para o indivíduo pode provocar uma injustiça coletiva, macroeconômica, que é um pouco que você tem tratado aí. Mas, em seu texto, num determinado momento, você diz que não é preciso muito para perceber que as decisões dos casos de judicialização da saúde, feitas, inclusive em cortes superiores, tribunais, juiz de primeira instância, geram vários efeitos na sociedade, como você já falou. Aspas suas, quando sentencia sobre um caso, o magistrado gera impactos muito mais amplos do que aqueles que recaem diretamente sobre as partes envolvidas, que você acabou de dizer. Poderia nos contar um pouco mais sobre isso? Que efeitos são esses que extrapolam as partes alcançadas envolvidas na decisão, eu diria, possivelmente na microdecisão? Queremos ouvir. Isso tem a ver um pouco com o chamado efeito, que você chama no livro, de efeito bumerangue, né? Bom, a ideia é que nós vivemos em sociedade, né? Uma sociedade complexa, diversificada, né? Ninguém vive da sua autossubsistência, né? Não somos pessoas que têm o seu pedacinho de terra e você planta e faz tudo que você come, que você consome, né? Nós somos seres que vivemos em sociedade. Na sociedade, nós dependemos uns dos outros. E numa sociedade complexa como a nossa, moderna, essa relação de interdependência é muito mais complexa, né? Passe o dia só pensando nas coisas que você precisa e que você depende dos outros para lhe fornecer, né? E essa relação, né, é uma relação sistêmica, né, desse efeito de milhões de pessoas, literalmente, que se interdependem. Bom, a ideia é que eu criar um efeito sobre uma determinada pessoa, existem efeitos sobre outras. Então, vamos pegar o caso da judicialização da saúde, né? Vamos deixar o caso bastante concreto. Outra lição que a gente precisa para entender isso é que não existe nada de graça, né? As coisas não é um maná que cai do céu, né? A comida, né, que vai caindo, então recursos materiais, que é só esperar que um dia começa a chover e começa a dar tudo, né, dentro da nossa horta. Então, não existe nada de graça. E essa é uma dificuldade muito grande que nós, como nação no Brasil, nós temos, por diversos motivos que eu não quero entrar agora aqui, né? Mas criou-se uma ideia, né, jurídica de que basta dar o direito que ela virá automaticamente, que ela cairá do céu. Tá? Bom, se alguém tem algum direito garantido, seja pela lei ou seja por uma decisão judicial, alguém está pagando. Né? Alguém está pagando, tenho certeza absoluta disso. Né? Se esses efeitos, e aí eu gosto de falar que no caso da judicialização da saúde, ela é um problema complexo, não porque de vez em quando acontece alguma decisão, né, que pode gerar impactos, é que
todos os dias, né, estão sendo geradas decisões sem essa visão consequencialista, sem essa visão de que alguém vai ter que pagar a conta, né? E o que acontece? Se eu começo a conceder, né, centenas, milhares, dezenas de milhares de decisões que eventualmente não eram previstas dentro de um sistema qual eu faço parte, seja um sistema de um plano de saúde, um sistema de saúde pública, né? Não interessa. Se cada dia, pessoas ganham esses direitos que vão além daqueles previstos, alguém vai ter que pagar essa conta, né? E aí, esse alguém já são as primeiras pessoas que sofrem as consequências. Bom, chega no limite, a gente sabe que no Brasil a saúde pública, assim como em vários outros países também, né, a saúde ela é bastante regulamentada, a saúde pública, a saúde suplementar, né, planos privados, públicos, enfim, né? Então, eventualmente, eu vou precisar de uma regulação para regular, porque existem externalidades, falhas de mercado, né? E aí as empresas também vão ter que começar a tomar decisões, né? Então, eu gosto de também, né, falar, né, de maneira bastante clara. As empresas não são ONGs, elas não existem para fazer filantropia, elas existem para criar receita, lucro, né? Enfim, valor futuro. Então, se você começa a pressionar, né? Ou seja, de novo, garantir direitos que eventualmente vão ter que ser pagos por alguém, vai chegar uma hora que esses efeitos vão reverberar. De novo, é a pedra que cai no lago que reverbera. O que vai acontecer? Eu vou ter que aumentar o preço, né? Eu não vou conseguir arcar com todas essas despesas extras que, eventualmente, uma nova regulação vai trazer, que milhares de decisões vão sendo feitas nos tribunais todos os dias, que eu vou ter que pagar, né, arcar com esse custo, eu vou ter que repassar isso para os preços. Os outros clientes vão ter que pagar. Eventualmente, né, vai começar a ficar tão caro que vai ter que sair. E não é à toa que a gente tem observado uma dinâmica nos últimos 15 anos de uma redução cada vez maior, sobretudo de pessoas físicas, né, saindo dos planos de saúde. Outro dado que eu gosto de dar é a quantidade de operadoras que fecharam, que faliram, por conta de um excesso de regulação, por conta de custos cada vez mais crescentes, além, né, além dos custos operacionais, que já são crescentes, ainda tem o fato das decisões judiciais que, de maneira muito frequente, né, têm obrigado as operadoras a financiar, a cobrir custos que não estavam previstos. Isso vai ter uma consequência, isso vai ser pago por alguém, sejam por outros clientes, sejam pelas empresas que um dia vão eventualmente falir, e aí, de novo, os clientes também vão sofrer novamente, né? E até mesmo, eu gosto de falar de uma externalidade no limite, que seria cada vez menos pessoas tendo planos privados e tendo que ir para o SUS, para o setor público. E aí as pessoas que já estavam no setor público também vão sofrer consequências com super inchaço, né? Já não consegue atender, né, a quantidade de pessoas que, enfim, nunca tiveram planos. E agora eu ainda tenho, né, a saída, né, o êxodo das pessoas dos planos privados, que vão ter que, infelizmente, também ir para o sistema de saúde pública. Então, na verdade, todo mundo acaba pagando a conta, mesmo que não perceba. E aí, quando eu falo do efeito bumerangue, é uma brincadeira, né? Bumerangue é aquele instrumento que tem lá na Austrália, você joga, você acha que você jogou para longe, na verdade ele volta, né? E às vezes ainda pode cortar sua cabeça, enfim, te machucar, né? E a ideia é essa: você acha que você está resolvendo um problema porque você concedeu o direito, né, para algumas pessoas, mas na verdade esse problema vem muito maior, de volta. Né? Eu sei que é uma decisão difícil, eu sempre falo, né? Eu entendo os magistrados que, por N razões, até psicológicas, emotivas, o estresse lá da hora de ter que decidir, né? Mas o fato é esse: você não está resolvendo o problema quando você simplesmente, né, não consulta pareceres técnicos, né? Então, parece que é uma decisão fácil conceder, mas ela acaba gerando um problema muito maior, né? O bumerangue que volta e eventualmente cortando a cabeça. Essa é um pouco a ideia, né, de maneira um pouco ilustrativa, que eu tento trazer. Muito bem, é isso que faz do seu artigo super interessante, de leitura muito dinâmica, o uso dessas analogias e expressões, assim como essa que acabamos de falar, que não existe almoço grátis. Até a senhora usa um pouco essa expressão para desmistificar a ideia de que o Estado, o governo, criado o direito, ele não se precisa criar as receitas para financiar esse direito, ele é quase que espontâneo. Eu enfrentava isso rotineiramente quando ainda estava no Ministério, andava de táxi, perguntava para o taxista:
que idade tem? Estou com 60 anos. E você já pensou na sua aposentadoria? Ele falou, olha, de fato, está chegando a hora de eu ir buscá-la. Ele nunca tinha pago o INSS, né? No fundo, muitas decisões não afastam o macaquinho de volta para a floresta, ou tiram de um ombro para colocá-lo no ombro do vizinho. Ou seja, o problema persiste, não é mesmo? Então, do seu ponto de vista, quanto mais direitos o país e o governo cria para seus cidadãos, mais as pessoas teriam que pagar impostos para ter esses direitos satisfeitos? É isso a consequência dessa expressão que não existe almoço grátis, Luciana? Só se eventualmente Deus quisesse mandar, né, um monte de recursos para nós, um monte de direito para nós, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à segurança, moradia, e jogando no céu. Certamente, criações humanas, elas precisam ser financiadas, né? Goste ou não goste, né? Eu sempre brinco, quem não gosta, né, de que as coisas sejam realmente financiadas com recursos financeiros, monetários, vai viver, né, no topo de uma montanha, vire um ermitão. É a única maneira que eu consigo enxergar de você não ser dependente de recursos monetários, né? Isso tudo está explicado, assim, até uma passagem anterior eu cheguei a mencionar, mas aqui aí vem um pouco da minha visão crítica, né, da academia, né? Então, a academia brasileira de ciências sociais, sobretudo, ela foi muito inspirada em correntes que são correntes idealistas. Então, é aquele mundo normativo, é um mundo como eu gostaria que ele fosse. Eu, Luciana, adoraria ter um mundo em que todo mundo tivesse direito à saúde, à educação, moradia, assim, top, elite, né? Assim, melhor que possa existir para a humanidade. Esse é o meu mundo ideal. Mas os cientistas sociais no Brasil confundem um mundo ideal com o mundo real, né? E aí colocam na Constituição, colocam nas normas, colocam nas leis, nas decisões judiciais, aquele mundo ideal. E aí virem-se vocês, né, para transformar aquele mundo cor-de-rosa, lindo, maravilhoso, que todo mundo concorda, no mundo real. A pergunta que aí é o chato dos economistas que tem que vir, né? Como é que a gente chega nesse mundo ideal? Não tem como chegar, não tem como chegar. Talvez caminhar um pouco devagar. Não estou dizendo que a gente não precisa ter um ideal, mas a gente não pode confundir aquele ideal com a realidade. A nossa realidade não é aquela, né? Ninguém gosta de ouvir isso, nem eu. Mas a verdade é essa. A gente não consegue chegar lá ainda, a gente tem que pensar em alternativas, né, talvez menos ambiciosas, para caminhar de pouco em pouco, né? E pensar, aí sim, talvez seja realmente tarefa de nós economistas, em pensar em como, eventualmente, a gente consiga realmente conseguir os meios materiais para chegar um pouquinho mais próximo daquele mundo ideal. Mesmo países desenvolvidos, pensemos no NHS britânico, no sistema de saúde canadense, que são sempre elogiados, as filas de espera não agradam aos cidadãos desses dois países. E olha que não são nem tão grandes quanto as que a gente tem aqui. Normalmente as pessoas também acham que, dado um problema, cria uma lei que o problema se resolve, o direito se materializa por si só. Não é bem assim, você tem que pensar em como, de fato, financiá-lo. Mas, Luciana, estamos chegando ao fim da nossa conversa, do nosso tempo, aliás, extremamente agradável. Eu queria que você ainda comentasse sobre duas personalidades que você cita no seu artigo, para o final, o teorema normativo de Coase e o teorema normativo de Hobbes. Você podia comentar um pouquinho sobre eles e, por favor, se você achar, tiver alguma coisa a mais para acrescentar sobre nossa conversa, fique à vontade, Luciana. Perfeito. Bom, como boa professora e pesquisadora de análise pública do direito, eu nunca deixo de citar Coase, né? E eu gosto de citar Coase porque ele foi incompreendido por muitas décadas, até que alguém finalmente, as pessoas começaram a entender, né? Um artigo dele que ele escreveu com 27 anos, né? Em 1937, que nem é muito relacionado com o direito, é mais relacionado com a empresa, mas foi lá que ele trouxe a ideia dos custos de transação. E eu acho que até hoje, muita gente faz leitura não somente errada, vejo muita gente fazendo leitura errada do teorema de Coase, mas também não percebem a aplicabilidade dele, né, do teorema de Coase e de todos os ensinamentos de Coase, né?
Então, na verdade, o teorema normativo de Coase e de Hobbes, eles foram uma releitura de dois outros autores, que são os mais conhecidos autores do manual, o manual mais conhecido de Direito e Economia, que é o Robert Cooter e o Thomas Ullen, né, um de Berkeley e de Illinois. E lá eles fazem essa leitura, eles dizem assim, eles fazem essa mastigação, essa tradução do teorema de Coase, como que a gente poderia utilizar efetivamente o ensinamento de Coase, sobretudo, né, para o mundo das decisões políticas, judiciais, regulatórias? Então, a ideia é essa, né? O teorema normativo de Coase ele é aquela ideia do teorema de Coase original, que diz que quando as partes negociam de maneira sem custos de transação, o resultado é sempre o melhor possível, porque as partes conhecem bem o que está envolvido, né? Muitas vezes não conseguem negociar, enfim, chegar num acordo, numa negociação cooperativa, porque existem vários custos de transação. O teorema normativo de Coase está justamente nessa linha. Se existem custos de transação que impedem essa negociação, então cabe às leis, ao aparato jurídico e eventualmente até ao judicial a facilitar, né, a utilizar o resultado que teria vindo de uma negociação cooperativa. Bom, se não houve uma conciliação possível, se não houve um acordo possível, como é que o tomador de decisão, sobretudo o magistrado nesse caso, deveria analisar esse caso? Deveria analisar levando em conta o resultado que teria saído se a decisão tivesse sido cooperativa. Se a gente for traduzir isso para o português, e pegando um gancho do que a gente falou agora há pouco, nada mais é do que ser consequencialista. Então, se um magistrado ou uma magistrada leva em consideração o que teria sido a decisão cooperativa, ele ou ela estão sendo consequencialistas. É isso que diz o teorema normativo de Coase, né? Em palavras bem simples, que os magistrados precisam ser consequencialistas. Nas palavras de Coase, é levar em consideração o que teria sido o resultado de um acordo cooperativo, negociado, né, mediado, enfim. Já o teorema normativo de Hobbes vai dizer o seguinte, bom, já que não dá, né, para as partes, né, resolverem de maneira cooperativa, o que a lei deveria fazer, né? O que as normas deveriam fazer? Na medida do possível, facilitar essa negociação, né? Quer dizer, facilitar um acordo cooperativo, porque a gente já sabe que dela é que sairia o melhor resultado. Então, se a gente combinar esses dois ensinamentos, permitir e facilitar, sempre que possível, um acordo cooperativo. Quando isso não for possível, ser consequencialista, levar em consideração o resultado que teria sido alcançado, eu acho que eu não vou dizer que resolveria todos os problemas, logicamente, mas a gente teria uma visão mais completa desse sistema jurídico, judicial, de resolução de conflitos, que é o próprio judiciário, né? Então, a gente tem um papel mais claro, né, de como que poderíamos eventualmente alcançar, né, um resultado que é de maximização de utilidade, de bem-estar, né, que os economistas também estão preocupados, não só os juristas, né? Então, essa que era a ideia, inclusive, do Coase. É por isso que eu acho que são dois teoremas normativos bastante aplicados e bastante úteis para a gente entender o papel da justiça dentro de um sistema democrático, né, e, sobretudo, no caso aqui da judicialização da saúde. Muito bom ouvir essas explicações de quem entende e passou boa parte da sua vida estudando esses temas todos. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação no artigo e aqui nessa conversa de hoje. Eu que agradeço muito. E para você, ouvinte, que deseja não só ler este capítulo, mas sim o livro inteiro, Judicialização dos Planos de Saúde, Conceitos, Disputas e Consequências, na sua totalidade, saiba que ele está disponível em nosso site. Você pode acessá-lo pelo www.iess.org.br e fazer o download gratuito. Espero você nos nossos próximos encontros. Ainda temos alguns pela frente. Muito obrigado. Esse episódio foi gravado seguindo todos os protocolos de segurança para evitar a contaminação com Covid-19.